Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Boudet de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$30, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo de frete. Como sócio do clube, você também estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago por livro é sempre bem menor que o encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet. Bom dia, queridos. Bem-vindos ao nosso canal da SABED, servidores da Associação Amélie Boudet de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Nossa sessão é todo domingo aqui, online, às 11 horas. Muito bom que eu estou vendo que já tem um grupinho aqui, né? Já está presente. Ó, Délio. Oi, seu Délio. Um grande abraço para o senhor. Bom dia. Maria Enes. Bom dia a todos. Bom dia, querida. Vera Parente. Bom dia. Maria Eduarda, nossa Duda. Bom dia a todos com muita paz, suavidade, amor e luz. Deus te ouça. A Pati, Patrícia dos Anjos. Bom dia, Pati. Zanise, bom dia a todos. Kátia Moreno, bom dia. Hoje eu fiquei atenta ao horário. Que bom, né? É sempre bom começar o domingo assim. Luci, bom dia a todos. Bom dia, Luci. Márcia Frias, bom dia, Márcia. Paz de Jesus. Regina também, Regina da nossa SABED. Bom dia a todos, com muita paz. A Vera. Oi, Vera, que bom te ver, saudades. Bom te ter aqui. Hoje, né, nós vamos ter, dando continuidade ao nosso mês, falando sobre Jesus, nosso amigo, nosso querido Cosme de Olindo, que vai conversar conosco hoje sobre o nosso amado Rabi. Nós vamos começar agora trazendo a nossa companheira Nina, que vai fazer a ambientação. Ali uma página. Graças a Deus, do livro Viajor, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O olhar de Jesus. Recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o argueiro que por vezes aparece no campo visual dos nossos irmãos de experiência. O Mestre Divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhada humana. Em Bartimeu, o cego de Jericó,
não encontra o homem inutilizado pelas trevas, mas sim o amigo que poderia tornar a ver, restituindo-lhe, desse modo, a visão que passa, de novo, a enriquecer-lhe a existência. Em Maria de Magdala, não enxerga a mulher possuída pelos gênios da sombra, mas sim a irmã sofredora, e por esse motivo restaura-lhe a dignidade própria, nela plasmando a beleza espiritual renovada que lhe transmitiria mais tarde a mensagem divina da ressurreição. Em Zaqueu, não identifica o expoente de usura ou da apropriação indébita, e sim o missionário do progresso enganado pelos desvarios da posse e, por essa razão, devolve-lhe o raciocínio à administração sábia e justa. Em Simão Pedro, no dia da negação, não se refere ao cooperador enfraquecido, mas sim ao aprendiz invigilante, a exigir-lhe compreensão e carinho, e por isso transforma-o com o tempo no baluarte seguro do evangelho nascente, operoso e fiel até o martírio e a crucificação. Em Judas, não surpreende o discípulo ingrato, mas sim o colaborador traído pela própria ilusão. Embora sabendo fascinado pelas honrarias terrestres, sacrifica-se até o fim, aceitando a flagelação e a morte para doar-lhe o amor e o perdão que se estenderiam pelos séculos, sorregendo os vencidos e amparando a justiça das nações. Busquemos algo do olhar de Jesus para os nossos olhos, e a crítica será definitivamente banida do mundo de nossas consciências, porque então teremos atingido o grande entendimento que nos fará discernir em cada companheiro do caminho, ainda mesmo quando, nos mais inquietantes espinheiros do mal, um irmão nosso, necessitado, antes de tudo, de nosso auxílio e de nossa compaixão. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Bom dia a todos. Estou aqui entrando excepcionalmente, porque a nossa querida Ana Mateus acho que caiu, né? Então, enquanto ela não retorna, eu estarei aqui por vocês, né? Dando suporte aqui na nossa sessão dominical. Vamos agora, então, levar o nosso pensamento a Deus, né? E todos juntos fazer a nossa prece de abertura da manhã de hoje. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na realização de mais esta sessão dominical. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito e estudado na manhã de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus, de toda essa espiritualidade amiga que coordena todos os trabalhos da nossa SABED, damos como iniciada a sessão dominical da manhã de hoje. Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Graças a Deus. Vamos agora pedir à nossa querida Nina que leia para nós um trechinho do Evangelho segundo. Nina. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Instrução dos Espíritos à vingança. A vingança é dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sob cujos guantes se debatia a humanidade, no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos. Tá bom, tá ok, deixa eu ir aqui. Tchau, tchau. Tá. Pois, estava eu aqui falando com Ana Mateus, que me disse que realmente teve um problema de internet, né? E está tendo dificuldade para retornar. Então, ficarei aqui com ela, com vocês, né? É um prazer enorme para dar continuidade à nossa sessão de hoje, sem problema nenhum.
ok? Nina, querida, muito obrigada por sua leitura. Bom, vamos cumprimentar outras pessoas que chegaram aqui, né? Nosso querido amigo Antônio Porto. Bom dia, amigo. Bom dia, Antônio. Que bom que você está aqui. Célia Zacarias também. Excelente dia a todos, queridos irmãos. Que bom, querida, que você está aqui, né? Valéria Jacó. Oi, Valéria, tudo bom, querida? Bom dia. Jéssica. Oi, Jéssica. Tudo bom? Que bom que você está aqui. Elaine Baima também. Bom dia a todos. Nossa querida Moniquinha Tomás. Oi, Mônica, tudo bom, querida? Nossa Aurélia, bom dia, bom dia. Muito bom ter vocês aqui conosco, assistindo a nossa sessão virtual da nossa Sabed, né? A nossa casinha tão novinha, né? Com 2 aninhos apenas, mas que faz esses trabalhinhos com muito amor, com muita dedicação, com muito amor ao Evangelho do Cristo e à doutrina espírita. Bom, como a Aninha Mateus falou, nós hoje, dando continuidade, né, ao nosso Domingo de Jesus, ao nosso dezembro, melhor dizendo, em homenagem a Jesus, teremos o nosso amigo Cosme Deolindo, né, fazendo o estudo dessa manhã. Então, meu querido Cosme, bom dia, que bom que você está aqui, né? E damos a você as boas-vindas, meu querido. O estudo está contigo, tá bom? 10 minutinhos antes das 11, a gente retorna para fazer a nossa prece pelos desencarnados, a nossa irradiação, despedidas, recados e tudo mais. Ok, meu querido? Um bom estudo, muito obrigada por estar conosco. Bom dia, Silvia. Bom dia, Nina. Bom dia, Ana Mateus, que caiu aí. É assim mesmo. Fazer ao vivo é sempre mais complicado, né? Principalmente nesses momentos de internet. Mas é uma satisfação, uma grande alegria aqui nos encontrarmos com todos esses nossos amigos, esses nossos irmãos do movimento espírita, para falar sobre ele, o nosso mestre amado Jesus. E nós daqui que estamos debutando, né, nessa sessão dominical da Sabed, e é sempre uma alegria a gente reencontrar com todos vocês, podem ter certeza disso. E temos aqui a responsabilidade, né, de, nesta manhã, neste dezembro, né, que se encaminha, estamos a 3 dias, né, praticamente do Natal, para falar um pouco de Jesus, esse Espírito mais perfeito que já aqui esteve entre nós. E é muito importante quando a gente vai falar de Jesus, porque Jesus é um assunto que não se esgota. Para que a gente tenha uma ideia, no século XX, foi o verbete mais procurado na biblioteca lá em Paris, Jesus. E dentro do século XXI, é o mais biografado, continua sendo o mais biografado. Mas eu sempre falo que, apesar de toda essa procura, esse interesse, né, por biblistas, exegetas, pesquisadores, religiosos e até leigos a respeito da sua vida, Jesus ainda continua sendo um grande desconhecido. E a gente afirma isso porque, basicamente, há muita curiosidade em si, mas, efetivamente, poucos são aqueles que se detêm nas suas orientações. E estas orientações estão contidas dentro do seu evangelho, a sua boa nova. Jesus vem com essa missão de nos convidar para o reino de Deus, o reino dos céus, nos fazendo um convite, nos trazendo essa boa notícia. Isso, naquela época, era muito comum, né? Os reis, sempre quando eles queriam trazer algo novo, eles vinham anunciar. E Jesus é considerado por muitos o rei dos judeus. Agora, a sua trajetória é uma trajetória realmente marcante. Ela é tão marcante que ela divide a humanidade em antes e depois dele. Então, vejam que é algo realmente muito importante. E a gente tem como observação que ele não surge do nada. Jesus surge a partir do momento que os profetas do Antigo Testamento, né, o profeta Isaías, né, já falava em Jesus quase 800 anos antes da sua chegada.
Mas não apenas Isaías, tivemos outros profetas também que falaram sobre Jesus, né? Miqueias, Zacarias, né? Falamos, aqui podemos também colocar o próprio profeta Natã, que foi um profeta que, da época do reinado, né, da monarquia de Davi, anunciou, né, que o Messias viria, né, da cidade de Belém, e seria da linhagem de Davi. Esse é o profeta Natã. Natã é um profeta que era o conselheiro de Davi, do rei Davi, e Davi é o rei mais, digamos assim, mais conhecido, né? E o mais famoso. E todos os judeus, ou seja, Jesus era judeu, imaginam que após a sua partida, a partida de Davi, né? Que nos deixou o seu filho Salomão, esse Messias, conforme o próprio profeta Natã havia afirmado, surgiria com a glória exatamente como o próprio Davi, que foi o momento mais, digamos assim, de exaltação do povo judeu. E a gente tem exatamente essas informações, por quê? Porque efetivamente foi um povo que sempre sofreu muito. O judaísmo, de uma certa forma, ele não existia naquela época, né? Quando surge Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas judeus, que são considerados patriarcas judeus. Abraão sai da Mesopotâmia, lá de Ur, e faz uma aliança com Deus, afirmando que ele amaria um único Deus, porque até então todos os povos daquela época eram politeístas, acreditavam em mais de um Deus, e ele vem com a sua família, trazendo ela, ou seja, nômade, trazendo ela lá da Mesopotâmia para a terra prometida, que é Canaã. Por isso que nós temos esse nome hebreu também, que é colocado para os judeus. O hebreu é aquele que atravessa, né? É o viajante, é o andarilho. E Abraão foi exatamente esse hebreu. E é a partir dessa linhagem de Abraão que nós vamos ter a formação desse povo que nós conhecemos até os dias atuais, que são os judeus. Esses judeus, né, que vêm dessa linhagem de Abraão, que até então não era monoteísta, era politeísta, e por isso ele é tão forte, mesmo nos dias atuais, porque é a partir desse momento que a humanidade tem um conhecimento de um Deus único, a adoração de um único Deus. Então, para que Jesus chegasse, era necessário, primeiramente, que as civilizações conhecessem um único Deus. Isso não poderia ter dúvidas, ter qualquer situação de maior desentendimento em relação a Deus. O único Deus que existe é o Deus que nós conhecemos. Tanto que muitos religiosos falam que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou seja, dos patriarcas judeus. E dentro desses patriarcas a gente pode colocar também José. José também tem uma grande importância dentro desse patriarcado judeu, e que dá toda essa linhagem até a chegada de Jesus. Mas interessante é que esses profetas que anunciam Jesus, né, diziam que era o Messias. Até então não se sabia qual seria o seu nome, como ele viria. O que os judeus imaginavam é que esse Messias chegaria e restituiria exatamente todo aquele processo de grandiosidade que eles tiveram da época da monarquia dos judeus. E aqui a gente está falando de Davi, de Salomão. Então nós estamos falando desse momento em que eles foram muito potentados, ou seja, foram muito fortes, muito ricos e, de uma certa forma, extremamente felizes dentro daquele período. Então, é exatamente esse era o saudosismo. Ocorre que os profetas, como Natã já confirmava isso, e foram ratificados também por Isaías, como nós falamos, por Miqueias, por Zacarias, né? Pelo próprio seu precursor, que é João Batista. Então, todos eles vão falando sobre a chegada desse Messias. E esse Messias chegaria por quê? Também é uma coisa que a gente precisa entender na hora que nós buscamos
saber a respeito do Mestre amado. Jesus é esse Messias que, de fato, os judeus sempre esperaram, porque eles tiveram momentos de grandes provações, né? Foram momentos muito difíceis, momentos de escravidão. E a gente sabe muito bem que o grupo que serve, ou seja, que é subjugado, ele, de fato, sofre muito. Sofre fome, sofre num processo de grande exploração, né? E a gente tem, e às vezes até de êxodo, né? Como aconteceu, né? Nos êxodos que ocorreram, por exemplo, quando os assírios, né, dominaram as terras ali na Palestina. Então nós temos grandes momentos de sacrifícios, de escravidão no Egito, com os assírios, né? Com os babilônios, com os próprios romanos, com subjugação, não uma escravidão, mas uma subjugação, e mesmo com os gregos. Então, nós temos todo esse envolvimento histórico que ocorre até a chegada desse Messias. Mas os profetas sempre vieram afirmando que esse Messias chegaria. Quando você pega a Bíblia, que está dividida nos dois testamentos, o Antigo e o Novo, e você vai lá e verifica a leitura do último profeta, quando termina o Antigo Testamento, o último profeta chama-se Malaquias. E a partir do momento de Malaquias, que é o que encerra o Antigo Testamento, até a chegada do precursor de Jesus, que é João o Batista, passam-se mais de 400 anos, são quase 500 anos até que o povo judeu tivesse novamente um sinal de que esse Messias reapareceria. Então vejam, daquelas profecias que haviam, né, um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará das suas raízes, e o Espírito do Senhor se repousará sobre ele, isso é Isaías. Então você veja que Isaías, que sempre fez essas colocações muito pertinentes e fortes, as pessoas, o povo sempre acreditou nisso. A humanidade, de uma maneira geral, sempre foi associada sempre à questão dos sinais. E os judeus, mais do que nunca, sempre acreditaram nos sinais. E esse sinal, depois que Malaquias termina a sua jornada, não acontece até a chegada de João o Batista. Então, estamos aí mais de 400 anos. Então, é muito tempo, são mais de 4 séculos, até novamente um profeta surgir, que é João o Batista, é o último profeta antes da chegada de Jesus, para que afirmasse que o Messias estava a caminho. E por que eles acreditam em João Batista? Porque das profecias, eles afirmavam que para que Jesus viesse, Elias deveria vir primeiro. O que significa isso? Eles acreditavam nessa questão da reencarnação. Eles acreditavam. Os únicos que não acreditavam nisso daquelas seitas judaicas, eram os saduceus, que normalmente eram os sumos sacerdotes. Mas os fariseus, né, todos os essênios, todos eles acreditavam nessa questão da reencarnação, do retorno. E quando você observa que, efetivamente, João o Batista surge com as mesmas características, ou seja, características singulares do profeta Elias, Elias que foi um profeta que foi também muito duro, tanto no discurso como nas suas colocações. Afirmava que, efetivamente, as pessoas que não estivessem corretas, elas deveriam pagar, e pagar, inclusive, com a vida. Há um momento dentro dessa vida de Elias, em que há uma competição em que Elias concorda com um banimento de 300 sacerdotes de Baal, quando eles afirmam que quem poderia apresentar o Deus maior, se era Elias ou se eram os sacerdotes. E Elias, efetivamente, apresenta Deus como maior. E, efetivamente, quando o rei pergunta o que deveria ser feito com aqueles sacerdotes, e Elias concorda que eles deveriam morrer. E eles são decapitados. Na doutrina espírita,
nós temos uma lei chamada Lei de Causa e Efeito, que nos afirma e nos confirma, ratifica que tudo aquilo que nós fazemos, nós recebemos um retorno, né? A Lei de Causa e Efeito, ela, por mais que a gente consiga atenuar, ela nos retorna com aquilo que nós semeamos. É verdade, é a colheita obrigatória. E a gente faz uma associação sempre, já que Elias sugeriu que fosse decapitado, aceitou a decapitação dos 300 sacerdotes de Baal, ou seja, perdessem a cabeça, quando ele retorna como João Batista com a grande missão de ser o precursor de Jesus, ele também perde a sua cabeça a partir do momento que ela é servida numa bandeja de prata, quando Herodes Antipas, o filho de Herodes Magno, vai e concorda, né, com Herodíades, que era, na realidade, a filha de Salomé, a qual ele estava envolvido, pede para que, se ela dançasse para ele daria qualquer coisa. E ele afirma, e a Herodíades pede exatamente a cabeça de João Batista servida numa bandeja de prata. Então, veja como as coisas elas sempre ocorrem. Tudo que nós semearmos, nós colheremos, independente daquilo que nós estejamos fazendo hoje, com a nossa missão ou não. Jesus afirma que João, o Batista, o precursor, aquele que batizava no Rio Jordão, às margens do Jordão, foi um profeta de maneiras singulares. Por quê? Ele tinha uma vestimenta que era de peles de camelo, um cinturão atado à cintura, e ele tinha um discurso que todos aqueles que estivessem fazendo pecado, deveriam se arrepender. Se arrepender porque estava chegando um momento. E o seu machado estava preparado para cortar, não o tronco, mas sim a raiz da árvore. Eu sempre me pego com esse momento porque ninguém corta uma árvore pela raiz, mas sim pelo tronco. Por quê? Para deixar que ela continue vivendo. Mas o discurso de João Batista era tão forte, ele dizia que não seria o tronco, mas seria, sim, as raízes da árvore. Então, é nesse momento que nós vamos ter essa chegada de Jesus, né? A chegada de Jesus para o seu momento de formação do seu messianato, do seu colégio apostólico. E o próprio Cristo, ele vai ser um daqueles discípulos de João Batista, porque João Batista também tinha aqueles seus alunos, seus discípulos, o próprio João, o evangelista João, e André, irmão de Simão Pedro, foram discípulos de João Batista. E Jesus também esteve ligado a João Batista durante algum tempo, foi batizado e depois Jesus parte na sua missão. O que a gente pode imaginar com a chegada de Jesus? Antes de nós falarmos efetivamente desse seu momento de disseminação da sua boa nova. A chegada de Jesus é uma chegada realmente sempre recordada, principalmente nesse mês que nós estamos vivendo, que é o mês de dezembro, por causa do Natal. E nós temos o Natal como a representação do aniversário de Jesus, ou seja, o dia 25 de dezembro. O dia 25 de dezembro, na realidade, ele é assumido como a data do nascimento de Jesus, porque outras datas também foram colocadas como data do seu nascimento, né? 6 de janeiro, que é dia de Reis, 2 de abril, 19 de abril. 19 de abril, imaginamos aqui que é muito perto, né? Do dia da celebração do Livro dos Espíritos, né? 18 de abril de 1857. Então, Jesus também já se celebrou, né? O Natal nessas datas, 6, em março também, dia 12, dia 19 de abril. Então, nós temos todas essas informações, até que se define no século IV, com o bispo Libério, em 364, que dia 25 de dezembro seria a data onde se comemoraria verdadeiramente o Natal, a data do Natal. Isso no mundo ocidental. No mundo oriental, isso só vai ocorrer no século V, tá? Não foi uma coisa fácil de ser aceita, mas houve a aceitação
tanto no mundo do Ocidente como no Oriente, apenas a partir do século V. E essa data, 25 de dezembro, era uma data que já se fazia comemorações como a própria Saturnália, que era uma festa para o deus Saturno, que os romanos homenageavam pela própria questão da agricultura. E o próprio imperador Marco Aurélio também falava sobre a questão do sol nascente, né, no dia 25 de dezembro. Então, nós temos aqui vários momentos até que se consolida como associação dessa data, 25 de dezembro, como a celebração do Natal, e associa-se o nascimento de Jesus. A manjedoura, que é a grande representante do nascimento de Jesus, esse momento que a humanidade vive, ela é um símbolo muito forte. E a gente observa que, em dezembro, a maioria da humanidade, pelo menos no mundo cristão, ele está muito envolvido em ações de fraternidade, de solidariedade, ações do bem, onde a gente observa que é como se as nossas vibrações elas modificassem, os nossos sentimentos eles se elevam. E a partir do momento que os sentimentos da humanidade se elevam, a espiritualidade se aproxima. Então, a gente observa efetivamente que dezembro acaba tomando uma atmosfera diferente dos demais meses. E como seria bom se todos os meses do ano nós pudéssemos ter a mesma sintonia, a mesma vibração desse dezembro. Mas os amigos espirituais nos afirmam que é exatamente por isso. A elevação dos nossos pensamentos, trazendo, ou seja, uma atitude de maior compaixão, de maior solidariedade, de maior auxílio ao próximo, que é exatamente aquilo que Jesus nos deixou como legado, é que faz essa modificação nessa atmosfera. E automaticamente, nós é que nos aproximamos dessa espiritualidade maior. Jesus fica mais perto de nós a partir do momento que nós modificamos os nossos pensamentos e efetivamente nos aproximamos dele com essas vibrações amorosas. Então, a gente percebe isso no dia a dia. Eu tenho certeza que cada um aqui poderia nos dar um exemplo, nos afirmar que essas ações são vistas, né, verificadas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa casa, no trabalho onde nós laboramos todos os dias, nos grupos sociais que nós estamos envolvidos, dentro dos templos religiosos, né? Então a gente observa isso de uma maneira assim, muito, muito positiva. E essa manjedoura, que é o grande significado do nascimento de Jesus, ela foi narrada pelos evangelistas. Ela foi narrada porque o Cristo de Deus, ou seja, o enviado, Cristo é uma palavra grega que significa enviado, o Messias, né, do Senhor, Messias de Adonai, o Messias do Senhor, ou seja, o enviado viria para trazer o quê? Para trazer a paz, para trazer todos os benefícios que Deus, Pai, como misericordioso que pudesse nos trazer como felicidade maior. Ou seja, quando a gente fala de Cristo, Jesus, o Cristo, na realidade, o enviado, né? O ungido de Deus. E Messias, essa palavra que não é a palavra grega, mas hebraica, significa exatamente ungido, enviado. Então, nós temos com a mesma conotação, Cristo e Messias. Quando a gente observa que esse Cristo, né, é muito estudado dentro da própria teologia, né, crística, né, qual é a cristologia de Jesus, essa cristologia ela é abordada dentro dos evangelhos, né? Quando cada evangelista dá uma conotação a respeito de quem é Jesus, né? Como eles enxergam a Jesus. Dentro dos evangelhos que nós conhecemos, né, no Novo Testamento, que são 4, 3 sinóticos, ou seja, similares, de passagens similares, e um não sinótico, que é o Evangelho de João, a gente observa que cada evangelista desse trouxe
uma informação a respeito de Jesus. 2 desses evangelistas, Mateus e João, foram testemunhas oculares, viveram com Jesus. E os outros 2 foram discípulos daqueles que estiveram com o Mestre, mesmo que uma única vez. Nós estamos falando aqui de João Marcos, que é o evangelho mais antigo que se tem, né, que foi discípulo de Simão Pedro, e estamos falando de Lucas, que foi, na realidade, um grande amigo, companheiro de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso não conviveu com Jesus, esteve com ele, pelas narrativas que conhecemos, apenas às portas de Damasco. Mas Jesus sempre estava com Paulo, porque ele lhe legou uma grande missão, que era levar a sua mensagem a todos aqueles que quisessem ouvir. E essa mensagem ela ficou caracterizada para os gentios, ou seja, os não-judeus. Então, temos dentro dessa narrativa desses evangelistas exatamente quem é Jesus, o Cristo de Deus, o Messias, o ungido. E cada um deles, dentro das suas colocações, nos traz as suas informações. Quando a gente observa essa manjedoura, né, trazendo ali os magos, conforme o evangelista Mateus, e depois, futuramente, começou a se chamar de reis magos, né? Mateus, se a gente pegar o seu evangelho, ele fala em magos, né? Ele não fala em reis magos, não comenta sobre reis. Mas que esses reis magos se reuniram, encontraram pastores no campo, e a estrela que os guiava, guiou até aquela manjedoura. Há muitas colocações a respeito de como isso aconteceu. Se era uma estrela, se não era uma estrela que guiou, se havia de fato recenso, se esse recenso de fato ocorreu. Há grandes estudos a esse respeito, e não cabe aqui agora entrar nesses detalhes de saber se é verdade, não é verdade, mas o fato é, esses magos encontraram a manjedoura no campo e, de fato, foram reverenciar o Messias. Vejam o seguinte, esses magos não eram magos da Palestina, eram magos que vieram de terras distantes, né? Cada um trouxe um presente. Nos informam, nas narrativas do evangelista Mateus, que era o ouro, o incenso e a mirra. Cada um desses presentes tinha um significado específico. E era muito comum, quando alguém ia visitar um rei, levar um presente. E cada um desses magos, né, trouxe um desses presentes. O ouro era relativo à própria questão da realeza de Jesus, né? O incenso referente à sua espiritualidade, né? E, efetivamente, a mirra, a sua imortalidade, ou seja, todos esses presentes estavam associados tinham um significado, não foram presentes que foram trazidos à toa. E o casal que ali estava, que eram os pais de Jesus, José e Maria, cada um deles com uma história muito bonita e específica, né? José era descendia diretamente de Davi. Quando você abre o Evangelho de Mateus, logo no primeiro capítulo, você vê 14 gerações, começando em Abraão e terminando em Jesus. Ou seja, o evangelista Mateus quis dar que, naquela profecia de Natã, que o Messias viria da linhagem de Davi, ele ratifica essa questão do Jesus ser o Messias, associando que Jesus era da linhagem de Davi, porque o seu pai, José, está na linhagem, né, dentro dessa genealogia, e porque Jesus também nasceu em Belém, nas cercanias de Belém, porque a manjedoura, segundo relatos, estava ali nas cercanias de Belém. E vejam o seguinte, esse evangelho nos fala exatamente sobre isso. É um evangelho que nos traz ainda algumas informações a respeito não só da manjedoura, mas toda uma trajetória de Jesus. E nós temos aqui o quê? Nós temos fatos que ficaram muito marcados, porque é um evangelho que ele vai estar direcionado para quem? Informando que Jesus era de fato o Messias,
é um evangelho que ele está direcionado para os judeus, né, cristãos que tinham origem judaica, e Mateus, como era um judeu que conhecia as tradições do judaísmo, você observa dentro desse evangelho, efetivamente, todas as informações a esse respeito. Então, ele faz a sua narrativa, o seu evangelho, todo trazendo essas informações a respeito de que Jesus, de fato, era o Messias, porque era considerado da linhagem de Davi. Nesse evangelho, você observa que, em algumas passagens, Jesus é chamado de filho de Davi. A gente observa, né, no evangelho de Mateus essas informações, né? Então, ele deixa claro isso, sem nenhum tipo de dúvida, que Jesus era, de fato, da linhagem de Davi. Ele ratifica isso. Nós temos também o evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos, segundo a fonte Q, é o evangelho mais antigo, ou seja, durante muitos anos esse evangelho ele ficou meio de lado, ele não era considerado um evangelho muito daqueles mais importantes. Mas, a partir do momento da fonte Q, da fonte Kelly, que é uma fonte de pesquisa alemã, os estudiosos começaram a identificar que os outros evangelhos eram oriundos dele. Por quê? Porque começaram a observar que muitas palavras, muitos vocábulos, muitas situações vinham exatamente das informações de Marcos, de João Marcos. E nesse evangelho, é o evangelho que começa na vigília pascal, quem tiver a curiosidade pode buscar, e termina nessa vigília pascal. Nós temos cada um dessas informações ali, como grande importância desse evangelho, o segredo messiânico. Ou seja, Jesus fazia os milagres, fazia os atendimentos, mas ele não se revelava. Então ele começa a fazer a sua mensagem em parábolas, em informações que as pessoas pudessem entender, aqueles que se debruçassem para melhor reflexão, mas a sua mensagem ele começa a colocar dentro de histórias, e histórias que pudessem fazer sentido para a vida daquele povo. Então a gente observa que, efetivamente, esse evangelho de Marcos é um evangelho que ele fala que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. E tem uma passagem muito interessante nesse evangelho, que é no final, quando o evangelista diz que aquele centurião que está lá no Gólgota com Jesus, ele vai dizer, quando o tempo fecha, que Jesus, de fato, esse realmente era o Filho de Deus, né? Então, a gente tem essas informações nesse evangelho, apenas de 16 capítulos, mas bastante interessante, e segundo as fontes de pesquisas atuais, a fonte Kelly, a fonte Q, é o evangelho mais antigo. Temos também o evangelho de Lucas, o último sinótico, um evangelho muito bem elaborado. É quase que uma reportagem. Lucas, conforme nós falamos aqui, amigo de Paulo de Tarso, recebeu a missão dele, do próprio, lá no livro Paulo e Estevão há essa informação. Nós, espíritas, temos a oportunidade de saber exatamente, porque Paulo tinha várias obrigações e não tinha tempo, então ele lega ao amigo, disse pelas pesquisas que ele era um médico, né? E Lucas tinha grande conhecimento. Vai buscar as informações a respeito de Jesus, o Messias, o Jesus de Nazaré, através de Maria e daqueles discípulos que estiveram junto com o Mestre. Mas é Maria, efetivamente, quem dá maiores informações. Esse evangelho é um evangelho que a gente tem, assim, algumas passagens que são únicas, né? O Magnificar, que fala sobre Maria, né? A serva do Senhor, quando Gabriel, o Espírito iluminado, o anjo do Senhor vai informar do nascimento, da chegada de Jesus. Então, há todo um envolvimento para que esse evangelista traga que esse evangelho é conhecido como evangelho do Espírito. Ou seja, porque ali você tem, em vários momentos, várias passagens, a palavra Espírito, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo. Esse evangelho ele traz essas informações assim bastante
claras a esse respeito. Ou seja, Jesus, dentro dos vários nomes que lhe é colocado, Jesus o Cristo, mas principalmente, né, o Evangelho a respeito dessa questão de coroação de Jesus como o próprio Filho de Deus. O último Evangelho, que não é sinótico, é o Evangelho de João. O evangelista João nos traz um evangelho extremamente mais voltado para as questões do gnosticismo. Ou seja, durante muito tempo esse evangelho ele foi rejeitado e ele só é aceito depois de muitos anos para compor o cânon dos evangelhos, quando há um acordo, tanto como a igreja, né, o grupo do Ocidente e do Oriente vão aceitar as colocações que são feitas. Mas o Evangelho de João é um evangelho muito interessante e muito próprio, singular, como o próprio João, porque João escreve já no final da sua vida, quando já estava preso em Patmos. E João é testemunha ocular desde o momento em que ele sai com aquele grupo messiânico de Jesus, e é um dos primeiros discípulos, né, de Jesus, segundo o evangelista. Ele e André são os dois primeiros seguidores de Jesus, diferente dos sinóticos, que diz que é Simão Pedro e André. O Evangelho de João nos informa que é ele e André, são os dois primeiros, porque eles já eram discípulos de João o Batista. E esse evangelho, ele nos narra, ou seja, ele tem essa perspectiva desde o início de trazer sem nenhum tipo de dúvida que Jesus é o Messias. Jesus é aquele Messias anunciado, e isso ele deixa claro. Ele que conhecia Jesus desde sempre, e depois mesmo da passagem dos próprios discípulos, dos seus amigos, narra isso de uma maneira assim com característica e estrutura própria. Essas características nos informam que João não trabalha com milagres. Ele chama milagres de sinais. E ele não trabalha com muitos milagres, ele trabalha apenas com 7. E dentro desses 7, nós temos assim passagens que são únicas, que estão contidas nesse evangelho. A própria passagem da mulher adúltera só está no evangelho de João. Quando normalmente a gente observa Jesus retornando depois da crucificação, normalmente os grupos religiosos leem exatamente o que acontece, o que foi narrado nos acontecimentos desse evangelista no seu evangelho. Então, é um evangelho realmente que é uma descoberta messiânica que nos traz assim, fatos, narrativas próprias, frases e sentenças que são especiais. É um evangelho que é bastante lido, mas às vezes deve ser encarado sempre como um evangelho de muita perspectiva e bom entendimento para que a gente possa identificar aquilo que o evangelista nos traz. Outras observações, há um quinto evangelho também, que é pouco dito e que não está como canônico, que é o evangelho de Tomé. Esse evangelho também, muitos estudiosos buscaram informações nesse evangelho de Tomé, que é um evangelho de apócrifo, e apócrifo aqui a gente pode informar que não é livro proibido, mas sim que deve ser estudado, mas que não está dentro da regularidade da régua, do cânon, mas também pode ser estudado e deve ser observado. E essas informações nos dão conta que esses homens trouxeram para que nós pudéssemos chegar nos dias atuais e saber que Jesus, de fato, é o Cristo de Deus, o ungido, o enviado, o Messias, que nos traz para a nossa redenção, para a redenção da humanidade, quando ele nos afirma. E nos deixa aqui o seu legado de amor e de esperança, nos dizendo que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro maior mandamento, que já estava no Antigo Testamento, e que ele nos traz o segundo, que é amar ao próximo como a nós mesmos. É importante que a gente observe que o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele abre, não vim destruir a lei, e que nos informa que Jesus é, de fato,
aquele que veio dar cumprimento às palavras do nosso Pai, que é Deus, é, de fato, a informação que nós devemos ter, que Jesus não nos disse nada, mas deu uma outra forma de nós interpretarmos as coisas. Então, ao invés de nós estarmos decorando os 10 mandamentos, com o primeiro, com o último, com o 10º mandamento, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, que é uma informação que já está no Antigo Testamento, já estava lá, e as pessoas diziam, e efetivamente a gente amar ao próximo. Esse Jesus, apenas para a gente poder terminar, que meu tempo já estourou aqui, a gente pode observar. Jesus era um judeu que nasce num burgo distante, né, que vive em Nazaré, nasce na cercania de Belém, tem como pai José e sua mãe Maria, trabalhadores muito humildes, mas pessoas de extrema envergadura moral, e que aprende o ofício de carpinteiro com o pai. Ganha a vida, é o primogênito de Maria, né, segundo o relato do evangelista Lucas, e efetivamente nos traz a informação de que combatia o sectarismo, a exterioridade daqueles religiosos que falavam muito mais da boca do que vivenciavam aquilo que estão nas Escrituras, aquilo que Deus nos pede. E que nos deixou uma mensagem, uma vivência harmoniosa, e que todos os anos, quando nós temos a oportunidade de vivenciar o seu nascimento, que é esse Natal que foi associado e que nos dá a esperança, a oportunidade de nós recomeçarmos, é o nosso grande entendimento para a nossa virada da reforma íntima que nós ouvimos falar nas casas espíritas. Todas as vezes que a gente observar e nos determos com os seus ensinamentos, com as suas orientações, nós devemos buscar colocar em prática. E para isso nós precisamos, de fato, ter conhecimento de como ele nos pede isso. Para ter esse entendimento, é necessário estudar, adentrar nessas informações do seu Evangelho, da sua Boa Nova. Eu coloco aqui minhas palavras finais, desejando para vocês todos um Feliz Natal, um ano novo de muita paz, de muita harmonia, e conforme nós sempre apregoamos dentro do programa que nós apresentamos durante a semana, né? Nós devemos falar de Jesus sempre. Jesus como necessário, elixir diário para as nossas mazelas interiores, exteriores, e que nós possamos cada vez mais estar perto dele, e principalmente agora, no momento do seu nascimento. Muita paz a todos. Meu querido, muito obrigada pelo seu estudo, foi lindo, foi um prazer enorme ter você aqui conosco, né? Nós estamos muito, muito felizes, espero que você volte, né? Muitas outras vezes aí em 2025, para nos brindar com o seu conhecimento. Ok, meu querido? Nossa querida Ana Matheus conseguiu voltar, né? Deu um jeitinho na sua internet, está aqui conosco outra vez. Vou aproveitar para cumprimentar alguns amigos, né, que chegaram aqui depois. O nosso querido Délio está botando um comentário aqui muito lindo, Cosme. Ele está dizendo que escutar você é um grande presente de Natal, com certeza, né? Falar de Jesus é um prazer muito grande. Nossa querida Magali, que chegou também, bom dia a todos. Ela está dizendo que chegou um pouquinho atrasada, teve problemas também com a internet, né? Nossa querida Eurimar aqui também. Bom dia, Eurimar, que bom que você está aqui, querida. E um companheiro também aqui, Ioneco. É um nome difícil de falar, hein? Mas, boa tarde, quer dizer, aqui no Brasil, bom dia, não sei se você está no Brasil, mas é muito bom ter você aqui conosco, né? A Duda também nos colocando, gratidão, Código, maravilhosa palestra, grandes ensinamentos. Antônio Porto aqui nos colocando, irmão Código, como é bom te ouvir. Verdade, né? A Verinha Parente, como sempre, o Código, meu espírito estudioso, né? O espírito estudioso. Nós devemos nos dedicar, como ele sempre, sem estudo não é possível ser espírita. Com certeza, Verinha, com certeza. Nossa Regina colocando aqui, linda palestra, grande abraço, querido Código. Com certeza. A Maria Índia, gratidão pelo lindo maravilhoso estudo. Feliz Natal com Jesus para todos, saúde e paz.
Muito obrigada a todos, gente. A Aurélia também, estudo maravilhoso, realmente muito bom. Bom, pessoal, aproveitando que a nossa querida Aninha Matheus conseguiu voltar, né, nós vamos agora pedir a ela que faça por nós a irradiação, que é o passe à distância, né? Então, todos que estão nos assistindo agora, se coloquem na posição receptiva, né? Para poder receber os benefícios que, com certeza, a espiritualidade amiga irá fazer descer sobre todos nós nesse momento em que nós nos dedicamos justamente a doar, né? A doar o nosso amor, a doar o nosso carinho, a mandar a todos as nossas melhores irradiações. Então, Aninha, minha querida, por favor, faça por nós agora a irradiação, que é o passe à distância, ok? Obrigada, querida. Graças a Deus. Vamos, quem quiser fechar os olhos ou manter os olhos abertos, mas vamos começar buscando a sintonia com Jesus. Cada um de nós expandindo do fundo do nosso coração o nosso amor para se ligar ao dele, que está sempre, sempre junto de nós. Começando por nós mesmos, para que possamos ter a presença de Jesus em nós e assim ampliar essa presença, esse amor a todos os nossos lares, aos nossos queridos, aos nossos vizinhos, ampliando mais ainda, unindo a todos nós para amparar os irmãos que estão na rua, sem moradia, sem apoio, os irmãos que estão doentes nos hospitais, que estão passando por qualquer tipo de dificuldade, em todo o nosso planeta, buscando amparar os irmãos, ajudar aqueles que estão passando por qualquer tipo de dificuldade, principalmente aqueles que não encontraram Jesus, aqueles que estão tendo um equívoco, que todos esses possam sentir a presença de Deus e mudar de caminho, segui-lo, porque essa é a vontade de todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Temos alguns outros comentários aqui. Aurélia, estudo maravilhoso. Moniquinha, obrigada, Costa, pelo seu estudo. Feliz de Natal por Jesus. A Jéssica, linda palestra, parabéns. A Mônica Tomás, Silvinha, Ninina, que o Natal de Jesus seja todos os dias em nosso coração, com certeza, né, Mônica? Com certeza. Bom, pessoal, vou agora fazer aqui, pedir, né, a nossa querida Nina, que faça por nós a prece pelos desencarnados. Nina, querida, por favor. Levemos os nossos pensamentos ao alto, por todos aqueles que nos antecederam e se encontram em outro plano da existência. Nossos conhecidos, familiares, o que estão vivenciando o desafio de desencarne coletivo, os nossos irmãos suicidas, todos que se encontram com os nomes no livro da Sabed, para que a espiritualidade amiga acolha a todos, reconforte e os auxilie nesse momento de transição, para que de pouco em pouco eles possam compreender a situação em que se encontram e procure retomar o caminho da jornada evolutiva de cada um. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos agora, gente, alguns avisos, né? Alguns avisos. Nós queremos avisar para vocês, né? Que no próximo domingo, dia 29, nós teremos o nosso companheiro Rubens Almeida,
que é do Lar Paulo de Tarso, lá em Copacabana, e também é um apresentador da Web Rádio Cristo Consolador. Estará aqui conosco no próximo domingo às 11 horas, falando da autoridade de Jesus, nosso companheiro Rubens Almeida. Lembramos também a todos, né, que a nossa casinha novinha, casinha espírita bebê, né, com apenas 2 aninhos, a nossa Sabed, ela precisa muito da ajuda de vocês, né? E a nossa única fonte de renda é o nosso Clube do Livro Espírita Amélie Boudet. Então, aqueles que puderem se filiar ao nosso Clube do Livro Espírita, aqui embaixo está passando o telefone de contato, e é só vocês mandarem uma mensagenzinha dizendo que desejam participar do clube, e nós iremos dar todas as orientações de como devem fazer, né? O nosso Clube do Livro Espírita, ele tem uma mensalidade muito pequenininha, né? Apenas R$30 por mês, menor que acho que qualquer outro clube espírita por aí. São apenas R$30 por mês, já incluindo o valor de frete, e vocês recebem a cada mês um livro espírita, seja um livro de estudo, um livro doutrinário, um romance, não é? Nós temos também o clubinho do livro Amélie Boudet, que traz livrinhos infantis para quem deseja, né? Então, é uma outra oportunidade para vocês. Quem quiser o livro adulto, o livro infantil, também tem como fazer, é muito bom. Lembrando, né, que por ser R$30 por mês, o livro sai muito mais em conta que se você fosse comprar na livraria, né? E você ainda estará nos auxiliando a manter a nossa casa, cujo objetivo maior nesse momento é conseguir ir para um lugarzinho maior, onde nós possamos ter, né, abrir as portas para receber a todos. Atualmente estamos em uma pequenina sala comercial que não nos possibilita abrir as portas para receber a todos como nós gostaríamos, né? Então, o nosso objetivo é ter recursos financeiros para alugar uma casinha um pouquinho maior só, para que a gente possa receber a todos vocês com muito amor e carinho para os nossos estudos. Temos muitos estudos na nossa casa, os nossos estudos, né? E para as nossas palestras também, porque as nossas sessões e tudo mais. Então, lembre-se do nosso clubinho. Quem puder nos auxiliar, apenas R$30 por mês, vai nos ajudar muito, muito, muito a realizar esse sonho de ir para um lugarzinho maior, né? Não se esqueçam. Vamos agora pedir, né, ao nosso querido irmão Cosme, que tanto nos alegrou nesse domingo, né, com o seu estudo, que faça por nós a prece de agradecimento e encerramento. Ok? Cosme, meu querido, por favor. Sim. Vamos elevar os nossos pensamentos para que nós possamos nos unir cada vez mais com essa espiritualidade amiga que nos envolve nesse momento. Amigo Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de todos nós estarmos reunidos aqui em seu nome para falar de ti, da sua boa nova, do seu evangelho de luz e de amor. E que ele não seja apenas uma figura de retórica em nossas vidas, mas que nós possamos vivenciar as suas orientações no nosso dia a dia. Que todos aqueles que nesse momento aqui se encontram possam ser envolvidos com a sua luz, com o seu amor. Que a semente desse evangelho possa estar plantada em cada um desses corações. E que todos nós, ao sairmos daqui, Senhor, possamos espalhar, dividir, divulgar essas benesses que aqui nós recebemos com todos aqueles que encontrarmos pelos nossos caminhos. Abençoa, Senhor, a todos aqueles nossos irmãos que estão aqui nesse momento ao vivo conosco, aqueles que nos acompanharão através do compartilhamento dessa transmissão. E que o seu aniversário, Senhor, nesse Natal, possa nos fazer cada vez mais ceareiros dessa sua seara bendita. Que o seu amor seja sempre em nós. Te agradecemos, Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Cosme, pela sua prece. Pessoal, olha só, não saiam ainda, porque nós temos um presente musical para vocês, né?
com o nosso desejo de um Feliz Natal para todos, né? Com muita alegria, com muita paz em seus corações, junto a seus queridos familiares. Não saiam, e agora nós teremos o nosso presente musical para todos vocês. Aninha Matheus, querida, por favor. Ele veio, pão da vida, a luz do mundo, de olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Que bom, que linda essa música, né, Aninha? Amo essa música. Muito, muito linda, muito emocionante, muito pertinente, né? Para o momento que estamos vivendo. Bem, pessoal, agora sim, chegamos ao final, né? Desejamos um feliz Natal para todos, de muita paz, de muita tranquilidade. Um feliz domingo também para todos vocês, com muita paz, junto aos seus amados. Beijo grande, beijo Aninha, beijo Nina, beijo Cosme, beijo a todos. Até a próxima semana, Até a próxima. Na sessão dominical. Tchau, tchau. Obrigada. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.